Curitiba, uma capital com histórias pouco contadas de um estado não imune ao peso da repressão. Entre ruas geladas e construções imponentes, a ditadura militar deixou marcas profundas, muitas das quais permanecem invisíveis até hoje. De 1964 a 1985, o Brasil atravessou um dos períodos mais obscuros de sua trajetória. Durante esses anos, o regime investiu na idealização de uma imagem de ordem e progresso com a intenção de usar essa propaganda oficial para disfarçar a repressão e a violação de direitos humanos que acontecia no país. Mas por trás dessa fachada existe outra história, uma história que não está nos cartões postais. Uma história que a própria cidade lutou para esquecer. Um esquecimento que não foi um lapso acidental, mas um projeto. Prédios que serviram como centros de tortura foram demolidos, soterrando seus segredos sob novos escombros. A memória foi tão pervertida que o impensável aconteceu. Torturadores foram homenageados como heróis e hoje dão nome a ruas por onde andamos todos os dias. Este é o roteiro de um esquecimento planejado, uma cartilha curitibana que buscou apagar as cicatrizes da ditadura para manter intacto o mito da cidade perfeita. Mesmo assim, a política de esquecimento deixou um rastro na memória. O que foi preciso silenciar para construir a Curitiba que conhecemos hoje? O que acontece quando o passado vem à tona? A história da ditadura civil-militar no Brasil frequentemente se concentra no eixo Rio-São Paulo. Mas a capital paranaense, Curitiba, foi marcada tanto por um forte apoio civil ao regime, quanto por ser o palco de momentos cruciais da resistência. Antes mesmo do golpe de 1964, setores da elite curitibana já demonstravam seu alinhamento com os movimentos conservadores. Enquanto outras capitais sediaram as marchas da família com Deus pela liberdade, Curitiba organizou sua própria manifestação com um tema particular, a Marcha a Favor do Ensino Livre. Organizado por entidades locais como a União Cívica Feminina Paranaense e a Associação Comercial do Paraná, o evento protestava contra um suposto ensino comunista pelo governo de João Goulart. A manifestação contou com o apoio explícito do então governador Ney Braga, evidenciando uma robusta base de apoio civil e político ao movimento que derrubaria a democracia. Então, em 1º de abril de 1964, é instaurada a ditadura militar no Brasil. Olá, sou Adélia Lopes Salamene, assino minhas matérias com Adélia Maria Lopes e venho resistindo a qualquer tipo de opressão desde 1964, quando eu acordei com um canhão virado para o prédio onde eu morava, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Antônio Narciso Pires de Oliveira. Sou conhecido mais como Narciso Pires. E resisti à ditadura militar. Eu começo a minha história de resistência à ditadura militar ainda adolescente. Meu nome é Raquel Coelho de Souza. Eu venho aqui fazer um testemunho de uma presença de uma criança de 6 anos na época do golpe militar. Meu nome é José Ferreira Lopes, conhecido como Zequinha, né, desde a infância, natural de Marília, estado de São Paulo. Resisti e sobrevivi à ditadura. Com o poder consolidado, a repressão se instalou na cidade. A Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS, foi o principal centro de vigilância, interrogatório e tortura do regime. A repressão não se limitou apenas aos militantes de esquerda. Um exemplo é a chamada Operação Limpeza, que aconteceu logo após o golpe e expulsou professores e intelectuais de instituições como a Universidade Federal do Paraná, numa clara tentativa de controlar o pensamento crítico. A capital entrou no mapa nacional da repressão em 1968 de forma trágica. Após a polícia desmantelar o Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Ibiúna, São Paulo, os estudantes tentaram dar continuidade ao encontro de forma clandestina na Chácara do Alemão, no bairro Boqueirão.
Os estudantes foram cautelosos ao utilizar senhas e códigos para garantir a segurança e o anonimato dos participantes. Mesmo assim, o encontro foi descoberto e resultou na prisão de centenas de jovens e nas primeiras condenações de estudantes com base no recém-decretado AI-5, um marco na história da violência do regime. A operação policial contra os estudantes, que aconteceu naquele dia, ficou conhecida como Operação Leito. Mas nem só tortura e tragédia marcaram aquele ano. Uma manifestação de resistência por parte dos estudantes ocorreu em 12 de maio de 1968, em um evento conhecido como a Batalha do Politécnico. Naquele dia, estudantes e policiais entraram em confronto durante a realização do vestibular para o curso de engenharia. A manifestação foi resposta à implementação do ensino pago na UFPR, medida que já era alvo de protestos estudantis desde 1967, com passeatas e comícios. No dia do confronto, os estudantes se prepararam com estilingues, bolinhas de gude e coquetéis Molotov para enfrentar os policiais que faziam a segurança do local. O confronto resultou na prisão de aproximadamente 70 estudantes. Um dos momentos mais marcantes do confronto foi eternizado pela fotografia de Edson Jansen, que mostra o estudante José Ferreira Lopes, conhecido como Zequinha, enfrentando a cavalaria da polícia com um estilingue. A imagem emblemática simboliza a resistência. Após o conflito, um grupo de alunos se dirigiu ao quartel da Polícia Militar para exigir a soltura dos que estavam na manifestação. A pressão popular levou à liberação dos detidos no mesmo dia e a Batalha do Politécnico ficou marcada na história do movimento estudantil. Mesmo com pontos de resistência, a proximidade de Curitiba com os militares atingiu seu ápice em março de 1969, quando a cidade se tornou simbolicamente a capital do Brasil por 3 dias, durante uma visita do presidente ditador Costa e Silva. O evento, que coincidiu com a entrega ao ditador do título de doutor honoris causa pela UFPR, demonstrou a forte aliança entre o governador Paulo Pimentel e o prefeito Omar Sabag com o comando da ditadura. O decreto 477, conhecido como um AI-5 universitário, entrou em vigor em 1969 e previa a expulsão de estudantes e a proibição de matrícula por 3 anos para quem participasse de manifestações. Os protestos de rua se tornaram suicídio político. A ditadura em Curitiba não operou apenas pela força bruta. O regime também implementou estratégias de tentativa de convertimento, como o Projeto Rondon, que buscava canalizar a energia da juventude para atividades assistencialistas e afastá-la da subversão, com o lema da Doutrina de Segurança Nacional de integrar para não entregar. Nas salas de aula, a disciplina obrigatória de Estudos de Problemas Brasileiros, EPB, criada em 1969 como matéria obrigatória no ensino superior, buscava ensinar os valores da ditadura. No entanto, à medida que o regime entrava em sua fase de abertura, ações de ambos os lados se acentuaram. Organizações terroristas de extrema-direita, como o Comando de Caça aos Comunistas, intensificaram suas ações, enviando ameaças de morte a figuras proeminentes da luta pela anistia em Curitiba, como Neide de Azevedo Lima. Em contrapartida, o Comitê Brasileiro pela Anistia, CBA, ganhava força na capital, articulando a sociedade civil. Apesar desse processo de abertura política nos anos 1980, em 1982, o jornalista e professor Juvencio Mazzarolo foi capturado pelas forças de repressão e enquadrado na Lei de Segurança Nacional, tornando-se o último preso político do regime militar. Colaborador do jornal Nosso Tempo, Mazzarolo denunciava injustiças sociais, corrupção e especialmente os impactos da construção da usina de Itaipu, como grilagem de terras e danos ambientais. Permaneceu encarcerado até 1984, passando por diferentes prisões, e só foi libertado após pressão da sociedade civil e mobilizações da Anistia Internacional. Depois da redemocratização, seguiu produzindo análises e livros, entre eles A Taipa da Injustiça, que investigou os efeitos econômicos, sociais e ambientais de Itaipu. Faleceu em Foz do Iguaçu em 2014, deixando um legado de resistência jornalística e compromisso com a justiça social. A virada de jogo veio em 12 de janeiro de 1984, quando Curitiba sediou o primeiro grande comício do movimento pelas diretas já,
reunindo uma multidão surpreendente na Boca Maldita. O evento superou todas as expectativas e deu o impulso inicial para as manifestações que se espalharam por todo o país. Um cartaz erguido na manifestação resumiu o espírito do momento e a vocação da cidade. Curitiba faz a história, não espera acontecer. Assim, a capital paranaense encerrou sua complexa relação com a ditadura, em que ajudou a liderar o movimento que selaria o fim do regime autoritário. Após o fim do regime, o Paraná, sob o governo de Roberto Requião, foi um dos primeiros estados a abrir os arquivos do DOPS ao público, no início dos anos 90. A decisão foi um marco fundamental para a pesquisa histórica e para que as vítimas pudessem conhecer os detalhes da perseguição que sofreram. O Camburão veio com 3 soldados, subiram no apartamento e pegaram meu pai e levaram. Nelton Friedrich filiou-se ao partido MDB e se opôs à ditadura na época. Na década de 80, foi um dos 559 parlamentares responsáveis pela elaboração da Constituição Brasileira de 1988. A Carta Magna contribuiu para o fortalecimento da democracia no Brasil. As memórias da ditadura em Curitiba persistem nos relatos, monumentos e marcas da cidade. Esse foi apenas o início de um caminho que contará histórias que muitos tentam apagar. Nos próximos episódios, vamos percorrer lugares que se tornaram símbolos desse período e refletir sobre o cenário político atual, acontecimentos recentes no Brasil e a banalização de termos. Afinal, estudar a ditadura é também compreender o Brasil de hoje. Eu sou Lenise Klenk e esse é o Ditadura Militar, Memórias de Curitiba.